E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Eu não vou mentir para vocês, tá? Hoje o trem tá fraco de notícia, pouquíssima coisa aconteceu nesse final de semana do Cruzeiro, até considerando que os jogadores só se reapresentam hoje, né? O Cruzeiro jogou na sexta, eles tiveram folga aí no final de semana. Eu até poderia problematizar essa questão de os jogadores terem 2 dias de folga depois de uma derrota, mas convenhamos, né, moçada? Os caras não recebem salário, nós não temos mais possibilidade realista de subir para a Série A, então assim, eu acho que nesse momento é melhor até recuperar o pessoal mesmo. Todo mundo voltou de Santa Catarina no sábado, teve o domingão de folga aí e treina aí essa semana para enfrentar o Remo na quinta-feira. Com o fechamento da rodada 31 e um jogo já realizado pela rodada 32, o Cruzeiro está em 12º lugar na tabela com 39 pontos, 13 abaixo do primeiro time no G4 e 7 pontos acima do primeiro time na zona de rebaixamento. O que deixa claro que o papel do Cruzeiro nessa reta final de Série B é realmente conseguir aí passar dos 45 pontos para ficar seguro e não correr nenhum risco de rebaixamento para a Série C, que é bem pior que a Série B. Mas apesar do momento ser de frustração até pela derrota da última sexta-feira, eu acho que tem coisas boas que o Cruzeiro pode tirar, pelo menos desses últimos jogos aí com o Vanderlei Luxemburgo no comando. Porque se a gente observar que os 3 últimos jogos do Cruzeiro foram contra os 3 melhores times do campeonato, né? Porque a tabela deixa isso bem claro. Vitória sobre o Coritiba, empate contra o Botafogo e derrota para o Avaí. A gente ganhou do líder, empatou com o vice-líder e perdeu para o terceiro colocado. Mas ainda assim, o Cruzeiro fez 3 jogos no mínimo de igual para igual. Eu diria inclusive que a gente foi melhor que o Botafogo, a gente foi melhor que o Coritiba, a gente deveria ter ganho esses 2 jogos. E contra o Avaí a gente fez um primeiro tempo muito bom, que merecia ter vencido inclusive, foi incompetente para finalizar, né? Tanto no jogo contra o Botafogo quanto contra o Avaí, faltou a gente realmente meter o gol para condicionar o jogo da forma que a gente queria. Não fizemos o gol, acabamos tomando um gol no segundo tempo e o segundo tempo contra o Avaí realmente foi uma porcaria. Isso aí não tem defesa, foi horrível o que o Cruzeiro apresentou. Mas dá para tirar coisas boas das 3 partidas. E nesse contexto, a gente enfrentando agora times que estão na metade da tabela ou para baixo, se o Cruzeiro conseguir manter esse nível de exibição, tudo leva a crer que a gente vai conseguir fazer bons pontos aí. Não digo para brigar pelo acesso, porque isso aí, gente, já foi pro saco, tá? Mas pelo menos para terminar na metade superior da tabela, que eu acho que é sim importante a gente fechar bem o ano. E um jogador que tem se salvado nessa temporada turbulenta do Cruzeiro é Lucas Nonoca. O volante disse ter aprendido muito no tempo que não estava jogando e que hoje valoriza muito cada oportunidade recebida com o Luxemburgo. E aí a gente tem que dar méritos até pro possante Mozart, né? Porque foi o Mozart que recuperou o Nonoca, que deu oportunidade para ele, foi até naquele jogo contra o Brasil de Pelotas, né? E desde então o Lucas Ventura tem feito partidas bem consistentes, algumas muito boas, teve um ou outro jogo ruim, é verdade, mas isso acontece com todo jogador, e ele provou, né, que ficar encostado da forma que ele estava no Cruzeiro era realmente uma burrice, porque é um jogador muito mais útil que grande parte desses volantes que o Cruzeiro contratou nos últimos anos. E o Nonoca é um ótimo exemplo de recuperação, e é isso que o Cruzeiro precisa fazer com os jogadores que tem no elenco, até porque hoje não existe a perspectiva da gente contratar ninguém, tá? É claro que tem jogadores que já estão numa idade mais avançada, que esses aí não dá para você ficar apostando demais. Mas jogadores jovens que têm salário baixo, é esse tipo de perfil que o Cruzeiro tem que tentar tirar alguma coisa. Porque o Lucas Ventura, por exemplo, ele já tinha mostrado que era um bom jogador, aí teve alguns problemas, empréstimos, muito tempo parado no futebol, questões que até hoje não ficaram bem explicadas. Mas desde que ele entrou no time principal do Cruzeiro nessa temporada, ele está mostrando que pode sim jogar e é um atleta muito competitivo pra gente. Ele hoje é titular do meio-campo. E essa base de time que o Cruzeiro está desenvolvendo nas últimas partidas, eu acho que é uma coisa que a gente precisa solidificar nessa reta final de Série B, né? Garantir os pontos para estar novamente disputando a competição no ano que vem e para a próxima temporada ir melhorando isso aí no Campeonato Mineiro, depois nas competições nacionais também. A gente precisa ter um norte. E eu acho que vale muito a pena a gente lembrar o que aconteceu em 2002 com o mesmo Vanderlei Luxemburgo aqui no Cruzeiro, tá? Ele chegou, o trabalho oscilou num primeiro momento e na reta final
final do Brasileiro 2002, o Cruzeiro emplacou uma sequência de vitórias que quase garantiu para ele uma classificação para os mata-matas naquela ocasião. O Cruzeiro ficou ali na beiradinha, não classificou. Bateu uma frustração? Sim, mas o Cruzeiro usou essa frustração como combustível para a temporada seguinte, tanto que 2003 provavelmente é o melhor ano da história do Cruzeiro, que a gente ganhou a tríplice coroa. E boa parte daqueles jogadores que foram utilizados em 2003, o Vanderlei Luxemburgo começou a observar em 2002. Era uma base que inclusive tinha sido vice-campeã da Copa São Paulo, né? Tinha, por exemplo, o Wendel, que se tornou um titular importante no ano seguinte, tinha Luizão, tinha Maicon, tinha Augusto Recife, muita gente foi aproveitada. Hoje o Cruzeiro vai precisar ainda mais da base, porque na época não tinha transfer ban, a gente não vivia uma crise financeira tão intensa, é um momento muito mais complicado. Mas o Cruzeiro de 2003 era um time de grandes estrelas? Era um time de trazer jogadores no auge? Não, não era. Eu acho que a grande contratação que a gente fez nesse contexto seria o David, que é um jogador que estava muito bem no Corinthians, mas o Aristizábal, por exemplo, estava no Vitória, né? Era um mercado alternativo. O Alex vinha muito mal, não foi para a Copa de 2002, deu uma largada na carreira, problemas lá com o Parma, né? Então o Cruzeiro se aproveitou muito bem e fez uma montagem de elenco muito inteligente. Se o Luxemburgo é capaz de repetir a fórmula esse ano, eu realmente não sei. Mas o trabalho que ele fez até o momento, para mim, dá indícios que ele é um cara capaz de conduzir bem esse elenco e de tirar mais desses jovens jogadores do Cruzeiro. Até porque hoje, gente, nós não estamos falando de ganhar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série A. A gente está falando do Cruzeiro conseguir ficar entre os 4 na Série B. Uma coisa que parece ser muito difícil, mas não é, desde que o trabalho seja bem executado. Inclusive, jogo de quinta-feira, partida contra o Remo, a gente vai enfrentar Felipe Conceição, né, que começou o projeto do Cruzeiro dessa temporada, tinha algumas ideias interessantes, mas a coisa não fluiu bem, e o treinador do Remo aproveitou o ensejo para acionar o Cruzeiro na Justiça do Trabalho, cobrando quase R$1.300.000 entre salários, multas rescisórias e outros direitos trabalhistas. A Justiça vai agora julgar o mérito da questão, mas certamente alguma coisa o Cruzeiro vai ter que pagar a ele. E o homem saiu do Cruzeiro cuspindo marimbondo, né? Puto com a diretoria, ganharam da gente lá no Pará no primeiro turno, então o Cruzeiro precisa agora conseguir fazer o resultado no Independência, até para se afastar do próprio Remo, né? Que é um time que está na mesma faixa de tabela que o Cruzeiro, e a gente precisa o quanto antes emplacar uma sequência de vitórias para ter um pouquinho de tranquilidade aí, para que o Luxemburgo possa de fato montar o planejamento de 2022 sem jamais esquecer de resolver a nossa situação em 2021. O atacante Vitor Leque curtiu uma publicação que exaltava o bom momento do Atlético Mineiro e citava a péssima fase do Cruzeiro. O atleta usou seu Instagram pessoal para explicar que a curtida foi sem querer, pedir desculpas e dizer que jamais faria uma afronta à torcida do Cruzeiro, que ele dá raça em todas as partidas e jamais faria algo para se prejudicar. Essa situação do Vitor Leque, né, e a repercussão que deu isso nesse domingo, me fez lembrar até uma situação que eu, pelo menos, critico muito a diretoria do Cruzeiro, né, que não sabe eleger as prioridades e, no caso da torcida, não sabe muito bem escolher pelo que brigar. O jogador faz uma curtida numa publicação de Instagram que, obviamente, gente, ele foi burro no mínimo, ou desatento, ou foi outra pessoa. Dizem, inclusive, que a namorada dele é atleticana, então pode ser que ela tenha curtido até sem querer. Enfim, não sei o que realmente aconteceu. Fato é, ele fez a curtida na publicação, viu que deu merda, porque obviamente ia dar merda, depois pediu desculpa. E teve torcedor tratando isso como uma coisa realmente super importante, assim, nossa, é o fim do mundo. Não é, gente, tá? Foi só uma publicação, um equívoco que o jogador foi lá e pediu desculpas depois. Imagino que de fato tenha sido sem querer, não porque o Vitor Leque é atleticano. Duvido que ele seja atleticano, nem de Minas Gerais ele é lá do Mato Grosso. Então, obviamente, eu imagino que ele não seja nem cruzeirense, nem atleticano, ele pode torcer para qualquer outro time. Mas não importa, mesmo que ele fosse atleticano, ele jamais curtiria essa publicação de propósito, porque isso só vai dar problema para a cabeça dele, entendeu? O jogador tem uma fama de ser meio burro, mas não é burro, gente. O jogador sabe que ele fazer um trem desse, a torcida vai encher o saco, o pessoal vai cobrar ele. Gente, ele não fez de propósito. E eu vi muita gente também nas redes sociais citando, né, que parte da torcida se revolta com uma curtida dessa, mas não se revolta com uma diretoria que não consegue fazer o Cruzeiro subir de divisão, que faz um péssimo trabalho pelo segundo ano seguido. E de fato, né, assim, é uma indignação que eu, pelo menos, não consigo entender o que é que chama atenção nessa indignação. Por que as pessoas se indignam com um jogador fazendo uma curtida, um negócio completamente banal em rede social, que obviamente não deveria ser feito, tem que tomar mais cuidado, mas isso não tem efeito prático nenhum, e uma diretoria que pegou o Cruzeiro, fez um monte de promessa, mentiu pra todo mundo, a dívida do clube só tá aumentando, por que não
não tenho indignação com a diretoria. E vou contar um negócio pra vocês, viu? Eu não tenho nada pessoal contra o Vasco. Sinceramente, não tenho nada contra a instituição mesmo. Mas eu, nesse momento, eu estou torcendo pro Vasco não subir, porque se o Vasco conseguir subir, o Botafogo e o Coritiba também, vai explicitar ainda mais a incompetência do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro caiu com orçamento de Série B, com dívida e tudo mais, era muito complicado subir. Não conseguimos no ano passado. Não vamos conseguir esse ano de novo. Se todo mundo que caiu conseguiu subir, cara, o trem vai ficar ainda mais feio para nós e eu tô torcendo de fato nesse momento para que o Vasco nos faça companhia em mais um aninho de Série B. E para fechar, Cruzeiro e América ficaram num empate por 1-1 no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro Sub-20. O nosso gol foi marcado pelo volante Ageu e a decisão fica para o próximo sábado, às 10 horas da manhã, no Sesc Venda Nova. Quem ganhar, ganhou, né? Fica com a taça e se houver empate, a definição vai para pênaltis. Não teve como assistir o jogo, porque não teve transmissão, basicamente eu não fui até Betim para isso. Eu não vou assistir jogo nem do profissional nem da base enquanto não achar que é realmente seguro por uma questão de Covid. Mas é bom a gente ver o Ageu de volta, né? Um volante que tem muita qualidade, chega bem no ataque aí, estava fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro Sub-20, acabou perdendo a última partida ali, mas já está de volta, já está recuperado aí e é um jogador que provavelmente estará no elenco principal do Cruzeiro na próxima temporada e precisa estar, porque é muito bom jogador. O mesmo valendo para Paulo, para Matheus Vieira, tem o Riquelme que está jogando na lateral direita, o Kaique na esquerda que também já podem integrar o elenco principal, acho que o próprio Igor Lemos, Daniel Júnior, tem bastante gente interessante nesse time Sub-20 do Cruzeiro e a boa notícia é que o Vanderlei Luxemburgo está de olho, ele está observando esses moleques para ver quem já vai poder integrar o nosso elenco no ano que vem, tá? Então acho que o Cruzeiro nesse ponto aí tem sim alguma coisa, alguma esperança para ter no futuro, porque a nossa base segue revelando bons jogadores, tanto no time Sub-20 tem gente boa e no Sub-17 tem mais gente boa ainda, né? Um bom exemplo é o Vitor Roque, que já está inclusive trabalhando com o principal. Então o Cruzeiro tem sim talento e a gente precisa aproveitar isso, tá? Porque não é todo ano que vai aparecer uma grande safra. A gente desperdiçou inclusive uma geração campeã brasileira com o Mano Menezes e aquela de 2019 que era muito boa também, que todo mundo saiu aí, boa parte, né? Ou saiu de graça na justiça, ou trocou a dívida do salário pelo próprio passe, ou então o Cruzeiro vendeu por mixaria, mas a sorte está nos ajudando, tá? E a captação do Cruzeiro está sendo bem feita, que a gente está conseguindo ter jogadores interessantes que precisam ser bem trabalhados, porque se esses caras forem lapidados, vão virar jogador. E é nisso que a gente tem que se ancorar nesse momento, até porque falar em contratação é loucura, sabendo que tem uma dívida de 14 milhões para pagar do Transferban e o Cruzeiro não tem nenhuma previsão de entrar uma receita desse tamanho. E eu fecho esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!